Bem-vindo, boa noite. Prazer em conhecer agora ao vivo. Pode livre apresentar o nome, sinal. Professora, sinal. Português. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Desculpa, o sinal da Débora, como é mesmo o sinal? Eu esqueci. Beleza. Obrigada, Débora. É um prazer, Débora. Muito obrigada por ter me convidado aqui para essa live no Instagram. Estou muito feliz. Bom, o meu nome é Gabriel. O meu sinal é esse. Isso mesmo. Por quê? Por causa de roupas, videogame. Brincadeira de beliscar? Brincadeira de beliscar, entendi. Criança? Então, era Seu criança. jeito, brincadeira assim? Ah, tá. Era uma característica minha na infância, então por isso. Ó, para mim, o vídeo do Gabriel treme um pouco. Bate igual? Igual, sim. Uhum. Quando ele movimenta, dá uma comida. Tá sinalizando. Agora que ele tá parado, não. Ó, começa a sinalizar, daí treme. Sim. Tá, vamos ver se talvez ele muda. Ótimo. Eu acho que é questão da imagem, de cores e tal. Eu vou ver se dá, o que dá pra fazer. Melhorou. Agora está perfeito. Melhorou, perfeito. Então, Gabriel, eu sei que hoje você estuda faculdade de enfermagem, mas a história já na área da saúde, antigo, o primeiro curso técnico em enfermagem, aí foi indo. Eu queria que você contasse para as pessoas a sua experiência de estudo, como foi a acessibilidade, intérpretes, como foi a sua experiência como um profissional estudante surdo na área da saúde. Beleza. Então, no começo, antigamente, lá no início, no ensino médio, eu me formei e depois eu estava me preparando e fiquei pensando, estou com vontade de fazer um curso, né? Estava pensando, o que eu vou fazer? Estava me preparando. Depois eu vi, assim, a minha família, a minha irmã, ela estava usando sempre branco e eu achava tão bonita. E aí eu perguntei, você, o que significa, assim, por que você sempre está usando branco? Você é médico, mas não é médica. E ela disse, enfermagem. E veio essa palavra que eu não conhecia. Eu não conhecia o significado dessa palavra. E aí, pesquisando, fui na internet pesquisar o significado. E aí veio essa palavra de cuidar de pessoas, pacientes. Pessoas, né, pacientes. Fazer esses tratamentos, esse atendimento. E aí eu fiquei pensando e comecei a pensar sobre faculdade, né? Se tinha prática de laboratórios, né? E eu fui, né, fazer esse curso técnico de enfermagem para ter uma base, né? E aí qual que eu escolho? Faculdade ou técnico? E aí eu escolhi o técnico e depois tentar algo no ensino superior, né? Mas como que aconteceu? Como que eu comecei o curso técnico? Eu ingressei e tinha intérprete, né, com bastante fluência em Libras, né, que era do governo do estado. E aí eu comecei a estudar, bem no início, a introdução. E os professores, né, eles falaram, nossa,
Gabriel, pode fazer esse curso técnico de enfermagem sendo surdo? E aí eu fiquei pensando, bom, eu vou estudar, né? Eu vou pensar nessas questões, né? E aí todos os estudos sobre doença, saúde, né? E essas palavras que vinham, se eu podia ou não. E aí o intérprete falou, é melhor parar com essas perguntas, né? Porque sempre teria que adaptar e adaptar, né? Questões. Mas o que aconteceu? Chegamos ao momento do estágio no hospital. E o intérprete junto comigo, sempre junto nesse estágio. Eu estava muito nervoso, muito ansioso, porque dentro do hospital ali estava acontecendo de verdade. Fazer esse atendimento, eu fiquei muito ansioso. Então, principalmente no momento assim de dar banho, higienizar os pacientes, então tem várias regras e eu prestei bastante atenção. Eu fui tentar sozinho. O intérprete porque assim, eu não queria ficar dependendo, né? Mas assim, antes o intérprete, eu dependia do intérprete, né? Ele ficava junto comigo nesses momentos. Mas Tá. depois eu fiquei mais independente, tá? Então, depois eu quero contar essa experiência sobre eu ficar independente do intérprete. Aí eu fiquei bem preocupado com questões de segurança e tal, e comecei a fazer ali a questão da higiene do banho. Depois, assim, medicação, eu ficava com medo por causa dos nomes das medicações. Também, assim, precisava estudar matemática para ver a dosagem certinha do medicamento desse paciente, e sobre a doença e a dosagem, o medicamento certinho. E aí eu fiquei estudando e pesquisando muito o significado de todos esses nomes e tal. No passado, claro, junto com o tradutor e intérprete de Libras, né? E aí na área da saúde, no posto de Posto. saúde, né? Dentro lá da área do posto de saúde, tinha questão das vacinas, o aparelho de pressão, medir a pressão, fazer aquela primeira triagem, né? O atendimento, aplicar a injeção. Então, o intérprete sempre estava junto nesses momentos de aprendizagem. Mas Estágio. depois, Tá. no Tá. estágio continuava. Nas aulas teóricas, também, né? Que tinha toda uma questão ali da oralidade, as próprias, terminologias próprias da área da saúde. Então, por exemplo, como é que se faz um relatório? E aí, nesse momento da escrita, né, umas anotações próprias da enfermagem. Então, como entender essa questão do português? O meu português, assim, muito ruim. E o professor pegava no meu pé. E eu me esforcei, pratiquei, estudava, porque eu precisava dessa competência, né? Então, para trabalhar na área de enfermagem, no atendimento, então, e eu fiquei muito angustiada, precisei estudar muito, tentar muito, mas principalmente a palavra sobre as palavras, né? A palavra dor. Então, o professor falava, não, é errado falar dor, a terminologia correta é age. Como é que ele falou? Age. Algia. Algia. A terminologia correta para dor era algia. Também, por exemplo, se eu fosse escrever no relatório Essa. dor de cabeça, eu teria que usar na área da saúde cefaleia, né? Então, essas palavras que eu precisava adaptar porque elas são próprias do contexto da saúde. Muitas terminologias. Sofri muito para me adaptar. E aí, assim, eu estava quase me formando em técnico de enfermagem. Aí falou, eu não quero mais, não quero que fique dependente do intérprete. Por quê? As pessoas precisam ver que você é capaz profissionalmente, que você vai se formar e que você vai, assim, sozinho, identificar expressões, gestos, né? Tentar uma comunicação com gestos, né? E expressões, né? De maneira perfeita. Então, o intérprete vai ficar sentado e quando houver reuniões, essas questões, o intérprete vem e faz a tradução, né? E aí passou, né? Eu me formei. E dentro dessa profissão de técnico de enfermagem, o preparatório, né, para trabalhar, eu fiquei um pouco resistente, mas o que aconteceu?
eu via os enfermeiros trabalhando, né? E falta o que? A comunidade surda. Eu precisava ajudar nessa questão, né? De ter acesso, falta de comunicação, dificuldade, esse prejuízo, né? Esse sinal se chama paciente, né? Paciente. A enfermeira e o paciente. Olha que legal, esse aqui representa um enfermeiro e um paciente do lado. E aí tem ou o médico, né? As pessoas que estão atendendo e o paciente ali do lado. E assim, há muito prejuízo, né, em algumas dessas relações. E assim, conhecimento de uma organização mais lógica para essa área técnica de enfermagem. E fui recebendo convites, né, e foram me chamando. Eram 12 grupos, né, de estagiários, né, para reuniões. 12. Estavam misturados esse grupo, né, de pessoas. Tinha é técnica e enfermagem. Começou com o Contato Brasil. Pessoas que já se formaram e professores também. E depois, dentro do hospital, para atendimento ao único surdo, né? E aí encontrei quem? Uma pessoa grávida. Uma grávida surda, uma mãe. O pai também é surdo. Os dois. Depois eu fui preparando e tal, e foram escolhendo quem será que vai ser escolhido. Eu acho que, né, eu senti que nesse momento eu precisava fazer uma faculdade para me aprofundar ainda mais, ficar mais especializada. Porque técnico de enfermagem tem algumas áreas que eu não poderia atuar, mas para trabalhar, se eu tivesse essa formação, eu teria mais acesso a outras áreas, né? E olha só, a sorte antes, quando eu estava fazendo o curso técnico de informática, no COD, como é que é? COD? COD. O que é COD? Nome, escola, universidade? Ok. É o nome da escola técnica de enfermagem. Tá. O que aconteceu? Esse departamento também mudou para uma instituição de ensino superior. E aí eu fiquei bem feliz, porque assim, eu sei que tem acessibilidade nesse local. Porque eu já tive a experiência no curso técnico de enfermagem, já fiquei muito feliz, nossa, foi top, né? E aí eu comecei, né, nesse local para adaptar a metodologia, e eles foram e tal. E aí, assim, fiquei tranquilo, vou começar a fazer mas voltando um pouco na história daquela pessoa que estava grávida com o marido dela, né, também os dois surdos. Eles falavam, Gabriel, por favor, venha nos ajudar, né? Eu sei que técnico de enfermagem você está estudando para ser enfermeira, você pode estar junto com a gente. Mas explicar, né, sobre esse atendimento e fazer uma ecografia, toda aquela percepção da ecografia, aquelas informações, os aconselhamentos, né, aquelas explicações que toda gestante precisa sobre nutrição, sobre alimentação, sobre cuidados com a saúde, né? Exatamente, porque assim, quase não tinha nenhuma informação. Era analfabeta, ela não sabia ler essa gestante. Então, por isso que era importante, era uma cultura visual, né, de língua de sinais. Então, eu fui até ela, tive toda essa paciência de explicar todas as questões. E aí a água estourou a bolsa d'água, né, da gravidez, e aí eu comecei a ficar nervosa. Como eu vou entrar nesse hospital, porque eu ainda não trabalho, né? E aí eu precisei voltar, meditar, me preparar, como vou atender essa pessoa surda, imagina, preparam de uma maneira, né? Eu quero tentar voltar, né? Lá naquela pessoa, o nome Florence.
Florence, ou Florence, Ah, e ela, né, já conhece essa história, né? E aí serviu como modelo para mim. Então, assim, eu busquei as minhas forças, me posicionei e disse que não queria um intérprete, eu queria me preparar, ter um ofício lá no hospital e mandei um ofício. Ele foi aprovado e eu fiquei muito feliz. Então, eu corri para o hospital para e eu entrar entrei pro para fazer o atendimento, atendimento. ela. Eu consegui entrar só para fazer o atendimento. E eu fui rapidamente, pedi para minha mãe me levar de carro. Fomos rapidamente até o hospital. Cumprimentei o pessoal, falei, então, temos uma surda, fiz o nome dela, falei, ela não pode entrar nesse hospital. A mulher né, que recebeu falou, não pode entrar, é proibido. Eu falei, sim, porque eu preciso fazer o atendimento, fiquei explicando para ela, né? Aí ela falou, A a LBI. LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e eu bati o pé, defendi que eu precisava estar lá para garantir a acessibilidade da mulher que só está comigo, para não infringir nenhuma lei, e ela liberou, então eu corri. Fui muito rapidamente, entrei lá naquela área, na área obstétrica, né? E tive acesso e encontrei bem na hora do momento do parto. E eu encontrei a surda, né? Eu cumprimentei ela e tal, cheguei rápido, cheguei, vou fazer o atendimento junto com você, vamos, bora lá. O médico era uma médica, eu falei, eu vou junto com ela, pode falar que eu vou interpretar. O médico falando, você vai fazer o quê? Você é contratado? Eu falei, não, eu não sou contratado, mas eu estou aqui como surdo, né, pela lei dela, e eu vou conseguir fazer essa interpretação. E aí ele ia escrevendo para mim, eu ia traduzindo, a gente foi juntos. E o médico foi explicando, escrevendo, e eu fui fazendo a leitura, e aí adaptando e explicando em língua de sinais, fazendo toda a tradução. Nossa, sofri, foi bem pesado traduzir tudo, explicar tudo. Mas aí não deu para fazer parto natural, teve que fazer cesariana. O bebê era bem grande, tinha 4 quilos, um bebê enorme. E aí, vamos fazer a cesariana. Eu falei para ela ficar calma, queria verificar, ferir a pressão, que teria que trocar de roupa, fazer uma anestesia. E ela ficou calma, o esposo dela chegou também para acompanhar e assistir ao momento do parto. Depois ela me olhou, o marido dela olhou também, olhava para o Gabriel, né? E pensava, né? Olhava para o enfermeiro e ficamos nós 3 ali. E foi um momento feliz. No nascimento, o que aconteceu? O médico entregou o bebê para mim. Ele falou muito obrigada ao Gabriel, né? Como se fosse assim, o Gabriel é a pessoa responsável. Aí eu mostrei, olha o teu filho, olha a sua mamãe, e apresentei. Olha, esse é o seu pai. A mãe e o pai ficaram chorando de conhecer o filho. Mas eu profissionalmente não chorei, né? Dentro do hospital, assim, mas a vontade era de chorar. Eu quase chorei, meu olho ficou assim muito fechado. Foi muito emocionante esse momento, né? Então, assim, toda essa adaptação, perguntaram se poderíamos tirar fotos lá no hospital. Então, realmente foi uma marca. E eu luto muito por isso, né? Não tem intérprete. Não tem. O intérprete não estava lá. Eu estava lá e pude participar desse momento. Também, no momento de ir embora, né, e também fazer toda a limpeza ali do bebê, o primeiro banho, a parte da amamentação, a dificuldade de uma mãe nova, né, fazendo a amamentação. E depois eu fui embora, fui dar tchau. Ela veio até mim e falou, por favor, você pode me dar um abraço? Eu falei, é claro, e nós nos abraçamos. E foi um momento de muita gratidão, né? Você salvou aqui o seu conhecimento, né? Agora, o filho, ele conhece, né, o enfermeiro, a mãe também apresentou para mim, né? Eu, claro, eu tenho um pouco de saudade, tá tentando, assim, questões da parte da mamografia, parte de cirurgia, em todas as áreas do hospital, né? Por exemplo, Na UPA. UPA. Uhum. Lá na UPA, no momento da emergência também, né? Do hospital para fazermos esse atendimento, né? Já faz 4 anos.
São muitos assim, nunca chamei um intérprete nessa experiência, porque eu quero defender as minhas competências, sabe? Eu sou desafiada e eu quero mostrar que eu posso. E pessoas já me conhecem, me chamam, acabam tendo confiança no trabalho, né? E continuar estudando. E até hoje, falta um ano para eu me Um formar. ano Estou quase me fala. formando. Falta um ano, vou me formar. E eu tô com um sonho de fazer uma pós-graduação na área obstétrica. Uhum. Eu tenho esse sonho, é um sonho meu. Então, é isso. Eu estou emocionada, porque informação, história linda e forte, né? Porque é um posicionamento de profissional surdo, mas com competência e independência do intérprete. E ser área da saúde, posicionamento, né, de um técnico de enfermagem, agora estudante de enfermagem, surdo, capaz, que luta, se posiciona com qualidade e comunicação e acessibilidade a surdos. Então, ai, adorei a história já, quase fim, 9 horas, muito rápido. Linda história. Agora eu quero, Paty, pode falar alguma coisa, ou se tem alguma pergunta, uma dúvida, antes de terminarmos. Pode. Eu vou falar, daí você faz, Débora? Pessoal? Obrigada. Gabriel, me sinto honrada fazer essa tradução aqui, fazer a voz, relatando essa experiência que você está contando para nós. Essa profissão, técnico de enfermagem, toda a profissão na área médica é muito desafiadora, porque nós trabalhamos com vidas, com pessoas, né? E tem todo um universo de terminologias, muito novo, né? Então, eu assim, te parabenizo. Você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe muito. E obrigada por essa oportunidade. Obrigada, pessoal, aí que está assistindo. Muito, muito obrigada ao Gabriel. Eu vou abrir os comentários, tá? No finalzinho. Tá. Muito obrigada ao Gabriel e a todos que participaram dessa live. Nós estamos fazendo lives de 30 minutos para ser algo mais curto, mais leve e mais fácil de assistir depois. O Gabriel com certeza tem muitas histórias ainda para nos contar. É uma história de luta, de posicionamento, de reconhecimento do potencial que o surdo tem em qualquer área. Você pode pensar, eu gostaria de ser técnico de enfermagem, eu gostaria de ser de enfermeiro. Você como ouvinte pensa isso, mas você não pensa em uma língua comum, em uma comunicação, em ter que mostrar que você é capaz, porque você se comunica numa língua diferente, né? Oficial em nosso país, mas diferente. Então, é uma luta muito mais difícil, pesada, forte e possível. Então, a live vai ficar salva. Eu já vi que tem muitos comentários pedindo para deixar salva. Vai ficar salva. E nós voltaremos com o Gabriel em outras oportunidades para ouvir mais, para vermos mais histórias dele na área da enfermagem. Tem muita história já. Muita história. Nossa, eu tenho várias histórias, muitas toneladas de histórias. Muito emocionantes, coisas que vamos chorar aqui com as histórias. Histórias de mortes. Nossa, milhões de histórias acumuladas. Muito emocionante, mas sempre assim, Sim, um posicionamento, né? Firme.
Eu quero pedir a vocês que acompanhem o Gabriel. Aqui em cima tem o arroba dele. E também vou salvar a nossa live e vou botar o arroba do Gabriel e da Paty. Eu vou fechar o comentário, que eu sei que atrapalha. Peraí, deixa eu desativar. Tá? Então, eu vou botar o arroba do Gabriel e da Paty também. Então, acompanhem para ver informações, para acompanhar. Ele posta sobre a obstetrícia, o estágio, a experiência dele. E mais para frente, vamos ver daqui a 2 meses, 3 meses, marcamos nova live para o Gabriel contar mais histórias. Parte 2. Obrigada. Está. Débora, muito obrigada. Ficou um pedacinho, mas tem muito mais. Obrigada, Paty, pela interpretação hoje à noite. Bom.